A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e nós estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê o seu like, acione o sininho. O título do vídeo é O Único Deus, Não São Dois, Não São Três, parte 4. Nesse vídeo estarei dando continuidade à abordagem do que está escrito em João capítulo 1, versículo 1, 2 e versículos seguintes. Fique comigo, vamos entender corretamente a palavra de Deus. Ainda estaremos abordando de forma genérica. Trago nesse vídeo uma outra situação que você precisa saber dentro do livro de João capítulo 1 e os versículos seguintes. No caso, é uma terceira situação, pois no vídeo anterior eu abordei duas situações nesse versículo 1 e versículo 2. E agora é uma outra situação que eu estarei abordando. Veja, tudo dentro do versículo 1 e versículo 2. Porém, eu estou abordando de forma genérica. Vamos para essa terceira situação. Se afirmarmos, como muitos afirmam, a existência de um filho pré-existente literalmente, e que esse filho criou todas as coisas, como muitos tentam dizer, isso já digo que não é bíblico, seria o mesmo que dizer que Deus não é um, pois existia com ele um outro literalmente, no caso, o filho pré-existente, e seria o mesmo que dizer que Deus também é mudo, pois Deus precisou de um outro para falar em seu lugar. No caso, o filho pré-existente que teria criado todas as coisas. Falar numa pré-existência de um filho literal seria também o mesmo que falar que o Todo-Poderoso não é onipotente, ou seja, o Todo-Poderoso não possui todo o poder, pois o Senhor Deus precisou, ele necessitou de um outro, no caso o Filho, para falar e assim tudo vir a existir. Isso não é bíblico, isso não tem fundamento bíblico, pois o Todo-Poderoso ele é um e ele não precisa de ninguém para fazer, para criar como criou todas as coisas, pois ele possui em si mesmo todos os atributos de Deus. Ele existe e cria e faz segundo a sua vontade por si mesmo. Assim, meus queridos, Deus é um, ele não necessita, Ele não necessita e nem existia um filho pré-existente, literalmente com ele na criação. E muito menos que foi esse filho pré-existente que criou todas as coisas. João não está dizendo nada disso nesses versículos, que era um outro que estava com Deus e esse outro que estava ali com Deus era o filho pré-existente, literalmente, e que esse filho pré-existente criou todas as coisas. Não é esse o sentido que João está querendo trazer. Isso aí é invenção da grande meretriz e foi semeado aos montes aí no meio dos evangélicos, mas não é isso. Não existia um filho pré-existente literal com Deus. Nós vamos aprender nos decorrer dos vídeos, nós vamos aprender corretamente o que João estava abordando e falando. João não está dizendo nesses versículos que existia um outro, literalmente com Deus ali, que era um filho pré-existente que estava ali e que esse filho criou todas as coisas. Nos versículos 1 e 2, João não está dizendo nesses versículos que era um outro que estava ali com Deus em forma literal, um outro pessoal que estava ali com Deus, porque isso não condiz com a realidade do que está exposto no texto. E mais, dizer que foi um filho pré-existente que criou tudo e não o próprio Deus Todo-Poderoso é negar o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui fala
Deus criou os céus e a terra, e não o Filho criou os céus e a terra. Alimentar a existência de um filho pré-existente, literal, nos versículos 1 e 2 e demais versículos de João capítulo 1, e que esse filho pré-existente, literal, que criou tudo, e não o único Deus Todo-Poderoso, é negar o que a Bíblia diz também em Isaías 44, versículo 6, que diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Assim, querido, a Bíblia diz que não existe ninguém fora de Deus, pois Deus é um, não existe nenhum outro além do único Deus, porque Deus é um. Alimentar também a existência nos versículos de João capítulo 1, de um filho literal, e que esse filho literal criou tudo e não o único Deus Todo-Poderoso, é negar também o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 44, versículo 24, que diz: o Senhor, o Salvador de Israel, diz: meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas. Estendi os céus e firmei a terra, sem a ajuda de ninguém. Portanto, querido, Deus criou tudo sozinho, não existia nenhum outro com ele, não existia ninguém literalmente ali com Deus. Deus, ele é um, não é dois e nem três. O Todo-Poderoso, ele é onipotente, ele possui todo o poder e não precisa de ninguém e nem precisou de ninguém para criar nada para ele. Deus é um e criou tudo que existe sozinho, por ele mesmo, pela sua vontade. Alimentar a existência de um filho literal, nos versículos 1, 2 e demais de João capítulo 1, e que esse filho literal é que criou todas as coisas e não o próprio Deus Todo-Poderoso, é negar também o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 45, no versículo 12, que diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os exércitos dei as minhas ordens. Ou seja, Deus sozinho fez a terra e criou nela o homem e as demais coisas. As mãos do Senhor estendeu os céus. E nós vamos ver dentro da Bíblia que existem muitos outros versículos que precisam ser rasgados da Bíblia para sustentar uma mentira dessa, da existência de um filho pré-existente literal. E que esse filho pré-existente literal que criou todas as coisas e não o Deus Todo-Poderoso. Só quem é incrédulo e não tem temor de Deus que divulga a existência de um filho pré-existente literalmente, que foi esse filho pré-existente literalmente que criou todas as coisas, e não o único Deus Todo-Poderoso. Sustentar que existia um filho pré-existente literal é ter que rasgar inúmeros versículos e capítulos da Bíblia, pois Deus é um e a Bíblia fala que ele sozinho criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, meu amado, sai fora disso. Sai fora dessa situação aí de filho literal pré-existente, pois Deus é um e nunca existiu ninguém literalmente com Deus, muito menos um filho pré-existente com Deus e que esse filho pré-existente tenha criado todas as coisas. Quem criou todas as coisas foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, o único Deus. E foi esse único Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e tudo veio a existir segundo a vontade do único Deus Todo-Poderoso. Agora, querido, eu quero passar por uma outra situação, quero acrescentar algumas informações essenciais ao seu estudo da Bíblia. Vou sair um pouco
fora do tema abordado, porém é de extrema importância abordar o que estarei abordando a partir de agora, pois isso servirá de uma base sólida para você que ama e quer entender a palavra de Deus corretamente. Assim, o que digo é que não podemos estudar a Bíblia, ora dizendo que Deus é um, ora dizendo que não, que são dois, que são três, que é uma trindade. O sangue de Jesus tem poder. Não podemos estudar, pregar a palavra de Deus, trazendo contradição da palavra de Deus para as pessoas que estão nos ouvindo. A Bíblia diz que é sim, sim e não, não. E o que passar disso é do capeta, pois Deus é um e ponto final. Quem quer contradição é o inimigo, mas ele está repreendido e derrotado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então você não pode, ao pregar a palavra de Deus, ora dizer que Deus é um e ora dizer que Deus não é um, é dois, é três, contradizendo a Bíblia. Ora, você prega que só existe um Deus, ora você prega que existe o Deus Pai, que existe o Deus Filho e que existe o Deus Espírito Santo e que ambos são diferentes e independentes um do outro. Isso é contradição. Um é um, dois é dois e três é três. Se você está lendo e afirmando isso, você está contradizendo a Bíblia, pois a Bíblia ela afirma pontualmente em vários capítulos e versículos que Deus é um. Ou seja, a Bíblia não fala que existe um outro além do único e eterno Deus. A Bíblia só fala que existe um único Deus e que esse único Deus criou sozinho céus e terra e tudo que existe. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não contradiz nada. A Bíblia afirma que Deus é um. Mas se você não aprender o princípio mais fundamental da Bíblia, que é Deus é um, esse é o princípio bíblico que o pregador precisa saber. Deus é um e isso é irretratável e irrevogável. Ou seja, Deus é um e ponto final. É isso que você deve seguir à risca na sua leitura bíblica. Partindo desse princípio de que Deus é um, é que precisamos entender quem é o Filho relatado na Bíblia. Partindo desse princípio que Deus é um, é que precisamos entender quem é o Espírito Santo relatado na Bíblia, pois a certeza que nós temos é que Deus é um e ponto final. Então, se você faz essa leitura nesse sentido, você vai ser abençoado por Deus. E partindo do princípio que Deus é um ser irrevogável e irretratável, é que o Senhor Jesus vai nos dar entendimento para nós entendermos sobre o Filho. Partindo do princípio irretratável e irrevogável, Deus é um, o Senhor nos dará entendimento para que nós possamos entender sobre o Espírito Santo. Mas veja, o princípio é Deus é um, isso é imutável, isso é irretratável, isso é irrevogável e que precisa estar sedimentado em nós. Deus é um e ponto final. Tudo que vier em confronto a isso precisa ser analisado criteriosamente por nós e compreendido da forma correta, pois Deus é um e ponto final. Isso é irrevogável dentro da palavra de Deus. Assim, meu querido, todas as vezes que você lê e a sua leitura te levou a acrescentar um outro além do único Deus, você imediatamente precisa refazer a sua leitura no Espírito Santo de Deus e o próprio Senhor Deus te dará entendimento e compreensão do texto que você está ali estudando. Desde que você esteja firmado no princípio imutável e irrevogável, Deus é um e ponto final. É muito comum as pessoas fazerem confusão com a palavra Pai, com a palavra Filho e com a palavra Espírito Santo. Como não tem temor
e desobedecem um princípio, né, que eu disse que é imutável e irrevogável, que Deus é um, eles colocam cada palavra dessa como sendo um diferente do outro, pois não possui temor de Deus e começam, né, afirmando que o Pai é um Deus, que o Filho é outro Deus e que o Espírito Santo é outro Deus. E a Bíblia não diz nada disso, a Bíblia diz que Deus é um e ponto final. Isso é irrevogável, isso é imutável dentro da palavra de Deus. Assim, Pai, Filho e Espírito Santo, as palavras são simplesmente menções, títulos atribuídos ao único Deus que é um, e isso não pode ser revogável. Nunca se esqueçam disso. Deus é um e ponto final. Tudo que você for ler, tudo que você for estudar, lembre-se disso. Tudo que vier em contradição a isso, você precisa analisar criteriosamente e rejeitar tudo que vier acrescentando um ou mais Deus diante do único e todo-poderoso Deus. Amém? Para concluir esse vídeo, nós vamos voltar ao tema, né, que está proposto, lembrando que até agora eu estou abordando o capítulo 1, versículo 2 e seguinte do livro de João de forma genérica, e que se até agora você acredita que existe um filho pré-existente, literalmente, que foi esse filho pré-existente que criou todas as coisas e não o único Deus Todo-Poderoso, você está acreditando que existe dois e não um Deus. Então você precisa rever os seus entendimentos e a sua forma de estudar a palavra de Deus, pois Deus é um e ponto final. E esse único Deus jamais dá ou dará a glória dele a nenhum outro. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: Deus é um e a sua glória não dá e nem divide ela com ninguém. Assim, sempre leia a Bíblia com atenção, pois é assim que se compreende corretamente a palavra de Deus. E mais, a Bíblia não se contradiz, mas os que são guiados pelo Espírito da meretriz, esses sim criam contradições na palavra de Deus e faz com que as pessoas expõem as contradições na palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus é um, não é dois, não é três, não é trindade, não é nada disso. Deus é um. Eu estarei parando por aqui. Não deixe de assistir o próximo vídeo, que vai ser sequência a esse, e o próximo vídeo irá ajudar você a compreender o livro de João capítulo 1. Assista esse vídeo quantas vezes forem necessária, dê pausa, anote e confira com calma na sua Bíblia. Eu espero que você tenha compreendido e gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe esse vídeo ao máximo nas suas redes sociais, ajude a obra do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.